Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Atos 16, verso 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar, diga comigo, impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então tornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Senhor, nós estamos nessa manhã reunidos na Sua palavra, reunidos no Seu nome, pedindo pela revelação daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nós pedimos nessa manhã, Espírito, sopra em nós a Tua palavra, sopra em nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença que já é real nesse lugar, Pai. Nós pedimos para que a porta da palavra esteja aberta e que nós possamos sair dessa manhã cheios da Sua mensagem, daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. O texto que nós lemos está lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve algumas coisas que aconteceram na vida dos apóstolos. Nós temos lá no início Jesus dizendo para ele: olha, fiquem aqui até que do alto sejam revestidos de poder. E aí depois em Atos 2 nós temos a vinda do Espírito, o dia de Pentecostes. A Bíblia vai dizer que eles não consideravam como suas coisas algumas, mas o que tinham dois vendia um para repartir com aquele que não tinha. Então a igreja daquela época, a igreja primitiva, começa a viver um grande avivamento. E quando nós lemos então ali já no verso 9, nós temos Paulo se convertendo. Haviam matado Estevão e então Paulo está indo perseguir os cristãos, assim como ele fazia todos os dias, assim como ele fazia sempre. Ele perseguia o povo de Deus. E então em Atos 9 Paulo tem um encontro com Cristo. E a Bíblia vai dizer que Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele é chocado com essa presença de Deus e então ele se encontra com Deus e agora ele passa de perseguidor dos cristãos para um cristão. Ele passa de perseguidor dos cristãos para um apóstolo, para um pregador, para alguém que estava ali cumprindo o reino de Deus. E aqui nós temos ele fazendo uma das suas viagens do seu cotidiano de levar a mensagem para aqueles que ainda não tinham ouvido dela. E eu acredito no choque dessas pessoas quando viam o Paulo, aquele que era perseguidor dos cristãos, aquele que matava os cristãos, agora então trazendo uma mensagem de Cristo para aquele povo. Eu imagino o choque das pessoas ao verem Paulo, até então perseguidor, até então o que matava os cristãos, agora pregando o evangelho daquele que ele matava, daqueles que ele perseguia. E na nossa vida muitas vezes é assim. Eu e você às vezes éramos alguma coisa e agora Cristo nos encontrou, nós encontramos a Cristo, nós nos escolhemos e algumas pessoas se chocam conosco, com o que nós éramos e com o que nós somos, com o que nós nos tornamos, com o que nós estamos nos tornando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: quando nós temos um encontro genuíno e real com Cristo, nós deixamos de ser quem éramos e agora nós somos nova criatura em Cristo. O velho homem ficou para trás, as coisas já ficaram para trás e agora tudo que nós temos é uma vida para viver com Cristo, não olhando para trás, não olhando para os lados, olhando para o céu, olhando para o alvo, olhando para aquele que nos escolheu e para aquele que nos chamou. Às vezes choca, mas Cristo nos escolheu, Cristo nos chamou. Você consegue acreditar nisso? Sabe, quando Paulo então ele começa a viajar à Europa, à Ásia, pregando essa palavra, pregando o evangelho, eu creio em todos os lugares que ele chegava havia um choque. Do Paulo perseguidor, agora o Paulo pregador, agora o Paulo apóstolo. E sabe, meu irmão, muitas vezes na vida nós teremos esses choques de realidade. E muitas vezes esses choques de realidade é para nos lembrar de quem nós éramos e de quem Cristo está nos tornando. Eu não sei você, mas às vezes nós esquecemos de valorizar um pouco a graça de Cristo que nós recebemos.
Eu não estou falando aqui para você sobre uma hipergraça que é um cheque em branco para você pecar, mas é uma graça que nos redimiu de todos os pecados que outrora nós tínhamos, de todas as dúvidas, de todos os erros, de todas as aflições, de todas as falhas, e agora nós somos encontrados por essa graça que nos salvou, essa graça que é redentora, essa graça que nos justifica diante de Deus, e quando Cristo morre o véu é rasgado, e agora nós temos acesso ao coração do Pai, agora nós temos acesso a Deus, através do sangue de Cristo. E às vezes a religião e as pessoas, e às vezes nós mesmos estamos tentando colar novamente o véu que Cristo já rasgou, ou tentando costurar novamente o véu que Cristo já rasgou, que nos dá acesso a Deus. Sabe, agora eu e você temos acesso ao coração de Deus. Agora você pode orar na sua casa, você pode orar no seu trabalho, você pode orar no seu carro, crendo que Deus ouve o seu clamor, crendo que Deus ouve a sua oração. Porque o poder da oração está em quem responde, não em quem está pedindo, sabe? Você consegue entender isso? O poder da oração está em Deus, não está em mim. O poder da minha oração está naquele que pode responder, está naquele que pode fazer. Por isso que você pode orar, por isso que você pode clamar, por isso que aonde você estiver, se você fechar os seus olhos, meu irmão, socorro e livramento virá da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Porque nós temos acesso ao coração de Deus. Porque nós somos filho, porque nós somos herdeiros, porque nós somos escolhidos em Deus. Sabe, meu irmão, que nós possamos atingir essa maturidade de uma vez por todas, de acreditar que Cristo nos escolheu nele. Hoje nós vivemos às vezes em uma realidade onde muitas pessoas não se acham merecedoras disso, e de verdade, quem merece? Nós não merecíamos, mas Cristo nos escolheu. Nós não merecíamos, mas Cristo nos amou. E quando Ele nos ama e quando Ele nos escolhe, meu irmão, agora aquela oração dele para Deus, sabe, Pai, que Eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Que nós possamos alcançar de uma vez por todas essa maturidade. Gálatas 4 vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo. Ele tem tudo, mas ele ainda não pode ter posse porque ele ainda é muito jovem, meu irmão. Que a maturidade do Espírito esteja sobre as nossas vidas, para que nós possamos de uma vez por todas pegar essa identidade de filhos de Deus, de amados por Deus, de escolhidos por Ele. Assim como Paulo entendeu que outrora ele era perseguidor, outrora ele matava, outrora ele queria ver morto aqueles que estavam pregando, e agora ele abriu mão da sua vida para pregar o evangelho daqueles que ele perseguiu. E então ele começa a viajar, e ele começa a pregar, e ele começa a viver aquilo que Deus tinha para ele. E o texto que nós lemos, ele está viajando, ele está andando de um país para o outro, de uma cidade para outra, pregando o evangelho, pregando a palavra, cumprindo aquilo que Cristo tinha dito: olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, façam discípulos em meu nome. E aí o texto que nós lemos em 2 pontos diz que Paulo foi impedido pelo Espírito. Paulo foi parado pelo Espírito. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas, meu irmão, na nossa vida é que nem sempre é o diabo que nos impede. Nem sempre é o inimigo que nos impede. Às vezes nós damos créditos para muita coisa que não foi nem o diabo que fez. A Bíblia vai dizer que por 2 vezes Paulo foi impedido pelo Espírito para que ele fosse para Macedônia, para que ele estivesse onde ele deveria estar. Às vezes nós estamos sendo impedidos e aí nós colocamos a culpa na economia, nós colocamos a culpa na política, nós colocamos a culpa no diabo, nós colocamos a culpa na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos amigos, quando na verdade é o Espírito que está nos impedindo para nos colocar no lugar que Ele tem para nós. É o Espírito nos dizendo não. É o Espírito dizendo: não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu preparei para você, não foi isso que eu te criei para ser, não foi isso que eu te criei para fazer. É o Espírito dizendo não para nós. Mas às vezes, por não saber identificar aonde é que o Espírito está nos impedindo de ir, nós paramos e nós ficamos no mesmo lugar por anos e anos parados, sem avançar, sem progredir. Afinal de contas, eu recebi um não, e quem é que gosta de receber um não? Desde sempre, desde criança, desde pequenos, nós somos machucados com um não. Com um não dos nossos pais, com um não dos nossos professores, com um não na rua. A verdade é que ninguém pergunta alguma coisa esperando receber um não. Todos nós perguntamos esperando receber um sim, esperando uma resposta positiva.
E agora, quando nós temos uma negativa de algo que nós queríamos muito, nós precisamos recalcular e repensar tudo aquilo que nós iríamos fazer. Afinal de contas, nós criamos e fantasiamos muita coisa na nossa mente que ainda nem é realidade, que ainda nem existem, e quando nós recebemos uma negativa, nós precisamos recalcular tudo isso. Talvez o que você precisa hoje é parar de ficar batendo na mesma tecla e recalcular. Afinal de contas, a vida já te deu muitas negativas e talvez foram negativas que o Espírito te deu para que você estivesse nesse lugar, nessa manhã, para ouvir essa mensagem de que as negativas não te fazem ficar parado, as negativas de Deus te colocam no lugar que Ele tem para você. O lugar que o Espírito tem para você. Afinal de contas, o Espírito impediu Paulo de ir para vários lugares, para que ele ficasse ali, para que ele tivesse aquele sonho, para que ele sonhasse com aquele homem, pedindo socorro, pedindo ajuda, e pudesse socorrer aquele homem, e pudesse socorrer aquele povo. Quando você receber uma negativa de algo ou de alguém, meu irmão, recalcule, repense, recomece se for preciso, mas não pare. Nós somos tentados a parar e a desistir no meio do caminho. Nós somos tentados a receber uma negativa, a receber um não, sentar num sofá, começar a chorar e ficar ali chorando até que alguém vem, nos pega pela mão, enxuga as nossas lágrimas e diga: olha, não chore, está tudo bem. E a verdade é que às vezes não está tudo bem. A verdade às vezes é que as coisas estão ruins, que não está tudo bem, e nós fantasiamos na nossa cabeça um pensamento de que está tudo bem, de que está tudo legal, e por estar tudo bem e por estar tudo legal nós não avançamos e nós não progredimos. Afinal de contas, às vezes para nós fazermos alguma coisa na nossa vida nós precisamos fazer na força do ódio. Não é verdade? Para nós tomarmos algumas decisões na nossa vida, para nós termos algumas atitudes na nossa vida, nós precisamos fazer na raiva, querendo fazer mesmo. Sabe, meu irmão, nós precisamos fazer como a Bíblia diz, trazer à nossa mente as coisas que nos dão esperança, porque afinal de contas, aquilo que me dá esperança diz sobre o meu futuro, e tudo que eu faço no meu presente tem um resultado no futuro. Então agora o que eu estou plantando eu vou colher ali na frente. Então eu penso, o que me dá esperança? Será que o que me dá esperança é talvez concluir a minha faculdade? Então quando eu sento para estudar eu não fico triste ou chateado, porque isso me dá esperança de concluir. Será que o que me dá esperança é talvez ver os meus filhos em uma igreja, o meu marido, a minha casa em uma igreja? O que está me dando esperança? Tudo aquilo que me dá esperança, me dá vontade de continuar, me dá vontade de ir para frente, me dá vontade de avançar. Então trazendo à memória as coisas que me dão esperança. No dia difícil, o que te dá esperança? No dia triste, o que te dá esperança? No dia de dificuldade, quais são as coisas que te dão esperança? Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança, meu irmão, e continue e avance. Não fique parado no mesmo lugar. Você já viu alguma criança que recebe um não e ela senta no chão e começa a gritar? E começa a chorar? E a mãe precisa ir arrastando ela pelo chão? Você já viu alguma criança dessa? Muitas vezes nós somos esse tipo de gente com Deus. Nós recebemos uma negativa dele e tudo que nós conseguimos fazer é sentar no chão, começar a chorar e começar a gritar até que Deus tenha dó de nós e diga sim. Sabe, muitas vezes as negativas de Deus nos entristecem e nos machucam. Como eu te disse antes, nós criamos algo na nossa cabeça pensando no futuro, pensando na frente. Mas meu irmão, nós precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Sabe, a sonhar os planos de Deus. Talvez quando você casou, a sua esposa tinha alguns sonhos, o seu esposo tinha alguns sonhos e você precisou abrir mão de algumas coisas para sonhar os sonhos dele ou os sonhos dela. Ou então você começou uma empresa, um novo negócio e você precisou abdicar um pouco dos seus sonhos e dos seus planos para viver o seu negócio, para investir no seu negócio. A verdade é que a vida é uma vida de abrir mão de algumas coisas. Quando eu era menino, quando eu era jovem, eu era como uma criança, eu era como um jovem. Agora que eu sou um adulto, eu penso como um adulto, eu preciso agir como um adulto, sabe? Nós precisamos entender a mudança de maturidade da nossa vida. A mudança física, a mudança sentimental, a mudança emocional, aquilo que está mudando dentro de nós. E uma mudança, ela se dá com o tempo. Nós não podemos cobrar de uma criança de 3 anos de idade que ela consiga alcançar e pegar uma coisa que está a 1,70 m de altura. Com o tempo ela vai conseguir, mas ainda não é a hora. Nós não podemos pedir para que uma pessoa que começou, a treinar corrida agora, corra uma maratona.
Com o tempo e o treinamento ele vai conseguir, mas agora ainda não é a hora. Quando Eclesiastes diz que existe tempo para todas as coisas, é para todas as coisas. E às vezes nós estamos tentando fazer as coisas acontecerem à base do nosso tempo, tentando fazer as coisas acontecerem no nosso tempo. Meu irmão, se eu e você tivéssemos dado total atenção para os nãos de Deus até aqui, talvez nós estaríamos um pouco melhores. Se nós tivéssemos ouvido mais os nãos de Deus, se nós tivéssemos ouvido mais os nãos dos nossos pais, sabe? Hoje eu sou um adulto, hoje eu tenho a minha casa, a minha esposa, a minha família, e eu fico pensando nos nãos que a minha mãe me deu, que o meu pai me deu. Se eu tivesse dado total atenção para todos aqueles nãos, se nós tivéssemos dado atenção aos nãos que Deus nos deu, sabe, as negativas que o Espírito nos deu, talvez quando nós fôssemos tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer algo novo, e Deus estava nos dando uma negativa, e aí nós dizemos: não, Deus, eu preciso fazer isso, Deus, esse é o meu sonho, é isso que eu quero. Sabe, meu irmão, talvez nós estaríamos um pouco melhores se nós tivéssemos dado atenção aos nãos de Deus, porque nós servimos a um Deus que fala sim, mas nós servimos a um Deus que também diz não, não. E como um pai bondoso, um pai generoso, um pai que nos ama, os nãos dele não é para nos matar, é para nos trazer vida. Sabe, quem aqui é pai ou é mãe? Levanta a mão assim, você é pai ou você é mãe? Você diz não para o teu filho para alguma coisa ruim? Tipo assim, tu não fala? Tipo assim, teu filho vai querer pular daqui de cima. Você diz: cara, não pula, tu vai se machucar, tu vai se matar daí. Cadê o Dani? O Dani pulou aqui de cima desse, meu Deus. Não posso dar spoiler, né, Dani? Rapaz, o cara voando assim, ó, no teatro, você se cuida. É um pé na tua cabeça assim, você se abaixa. Sabe, o pai e a mãe que diz não para proteger o filho, para cuidar do filho, para amar o filho. Quando você vê o seu filho em perigo, você diz: olha lá que lindo, vai se acabar. Não, você vai lá e você tenta socorrer ele, você diz: filho, não faz isso, desce ou não pula. Não, os mais atentados, desce daí, menino. Porque nós queremos proteger, nós queremos cuidar, nós amamos e por isso nós protegemos. Nós só nos importamos com quem nós amamos, não é verdade? Você ama os seus filhos, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama a sua casa, você ama o seu trabalho. Quando você vê qualquer pessoa ou qualquer coisa tentando machucar, roubar, ferir, você protege, e o não é uma proteção. O não é uma proteção de Deus para nós. Às vezes não era o que nós esperávamos, às vezes não é mesmo. Às vezes não é a resposta que nós queríamos, não é mesmo. Mas a verdade é que o não de Deus, ele é protetor, o não de Deus, ele nos abençoa, o não de Deus, ele não está nos privando, ele está nos colocando no devido lugar que nós precisamos estar para viver aquilo que ele nos prometeu. Sabe, quando eu leio esse texto de Paulo e a Bíblia está dizendo que ele foi impedido pelo Espírito para pregar a palavra na província da Ásia, depois ele foi impedido pelo Espírito quando eles chegaram na fronteira da Mísia para que ele pudesse ir até a Macedônia. Eu imagino como o Espírito nos pegando pela mão, nos tirando daqui, nos colocando aqui, e aí daqui a pouco nós já estamos lá, e aí ele nos pega pela mão de novo e ele nos coloca aqui para que nós pudéssemos estar e ficar no lugar que ele tem para nós. Sabe, que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, meu irmão, aproveitar as oportunidades que o Espírito está nos dando. Toda a oportunidade de um não de Deus que nós recebemos, nós temos a oportunidade de dizer sim para o não de Deus. Tudo que Paulo disse foi sim para o não de Deus. Ele estava indo para cá, o Espírito impediu, ele disse ok. Ele foi para cá, o Espírito impediu, ele disse ok. Meu irmão, é nós dizermos sim para os nãos de Deus. Tudo que Deus precisa é do meu e do seu sim. Tudo que Deus precisa é de uma resposta nossa para Ele, dizendo sim. Sim, Senhor, nós cantamos aqui agora que Ele é Rei dos Reis, Ele é o Senhor de toda a terra. Sim. Um rei precisa de um sim. Quem é o doido de dizer não para o rei? Você já viu aí algum filme de rei, algum filme de reinado, onde existe um rei naquele lugar? Quem é que diz não para o rei? Quem é que tem coragem de falar não para o rei? Sabe, meu irmão, quando nós temos essa visão de Deus como sendo o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que cuida de nós, nós também cremos em um Deus que
nos coloca no lugar certo. Assim como um pai negociável. Você já viu aquela carinha de dó do teu filho quando você diz não para ele? E aí ele diz aquele por favor, né? Aquele por favor irresistível, né? Aquele que amolece o coração do pai. Sabe, meu irmão, Deus é da mesma forma. Quem é aquele que não pedir algo para Deus, sendo da vontade dele, Ele não concederá o desejo do nosso coração? Um pai que nos ama, um pai que nos escolheu nele, um pai que está conosco todos os dias. Sabe, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Eu quero ler outro texto com você. Se você tem Bíblia aí, abre aí, porque esse texto pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Um outro não que Deus disse para Paulo. Olha o tanto de não que Paulo recebeu, né? 2 Coríntios 12, abre lá. Paulo recebendo mais um não. E esse não aqui foi aquele não bem fera. 2 Coríntios 12, versículo 7. Você achou aí? 2 Coríntios 12, 7 diz assim, ó. Presta muita atenção nisso. Para impedir, Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei para o Senhor que tirasse de mim. Quantas vezes? Um filho insistente, não é? Você já falou, filho, já te falei que não. Senhor, por favor, não. Senhor, não. Já passou por isso com teu filho, não? Não, filho insistente. 3 vezes eu roguei, Senhor, tira de mim. E olha o que Deus continua dizendo. Olha como nós servimos a um Deus bom. Olha o que Ele continua dizendo no verso 9. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que sou forte. Eu roguei 3 vezes, Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim. O Senhor não quer tirar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar esse não. Aí olha o que Ele diz: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os nãos de Deus nunca são para nos matar, mesmo quando é um espinho na carne. E aqui eu não quero entrar com você sobre o espinho de Paulo, porque tem milhões de linhas teológicas sobre isso. Você acredita o que você quiser. Como diz o nosso professor de teologia, a gente não pode dar voz onde a Bíblia se cala, né, pastor Tom? É complicado essas coisas. Mas a verdade e o fato é que Paulo tinha um espinho na carne. Sim ou não? Ele não disse isso? Se atormentava, se perseguia, se doía, se mancava. Mas ele rogou 3 vezes para que Deus tirasse isso dele. Ele rogou, disse: Deus, eu não quero isso. E depois: Deus, eu não quero isso. E Deus, eu não quero isso. E aí olha o que Deus diz para ele. Isso é uma resposta de Deus para mim e para você. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, quando você estiver fraco, quando você estiver com medo, quando você estiver com dor, quando você estiver ferido, lembre-se que o poder de Deus está entrando em ação. Sabe, é como quando você está no hospital e o soro está pingando na sua veia. Esse é o momento de fraqueza. O poder de Deus está agindo dentro de nós. O poder de Deus agindo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Pois quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou com medo, quando eu estou com dor, quando eu estou com dúvida, o poder de Deus entra em ação. E quem pode contra o poder de Deus? O poder de Deus entrando em ação. Você consegue entender o que é isso? Quando eu me sinto fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha dúvida. O poder de Deus se aperfeiçoa no meu medo. O poder de Deus se aperfeiçoa no homem falho e pecador que eu sou. O poder de Deus entra em ação. Meu irmão, é o poder de Deus em você, é o poder de Deus em mim, é o poder de Deus em pessoas. É o poder de Deus entrando em ação. Quando você estiver fraco, quando você estiver cabisbaixo com um não que você recebeu, lembre-se que a graça do Senhor é suficiente e nós não merecíamos. Mas Ele nos deu, nós não éramos dignos, mas Ele nos entregou, mas Ele nos amou. Quando você se sentir fraco, lembre-se do poder de Deus se aperfeiçoando nas suas fraquezas.
E quando você estiver fraco, lembre-se que nesse momento Deus está te fortalecendo. Lembre-se que nesse momento Ele está te fazendo forte. Lembre-se que nesse momento o Emanuel está com você. Deus conosco, é Deus comigo, é Deus do meu lado, é Deus do meu trabalho, é Deus na minha casa, é Deus nos meus dias, é Deus nas minhas fraquezas, também é Deus nas minhas dificuldades, é Deus comigo. É o Espírito Santo dentro de mim. Coríntios vai dizer que agora nós somos templos e santuários desse Espírito. Jesus vai chamar esse Espírito de Consolador, que consola as nossas dores, que consola as nossas tristezas, que consola as nossas dúvidas, que enxuga toda a lágrima dos nossos olhos, sabe? Meu irmão, nós precisamos entender que o Consolador está conosco, mais do que conosco, Ele está em nós e Ele quer agir através de nós, então Ele enxugará toda a lágrima, então Ele estará conosco todos os dias cuidando, porque o choro pode durar toda uma noite, mas pela certeza, no dia seguinte, pela manhã, nós estaremos sorrindo, a alegria virá, a bênção virá, a provisão virá, de Deus, a provisão virá de Deus, tudo que você precisa virá de Deus. O nosso Redentor vive e por fim Ele se levantará. Quando eu tenho dúvidas, quando eu estou fraco, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu, que criou a terra, um Deus soberano, mas que no meu momento de fraqueza Ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Você consegue entender isso? Um Deus que é rei, um Deus que criou os céus, um Deus que criou a terra, você lá na sua casa, quando você está fraco, esse Deus te encontra lá e te fortalece nas suas fraquezas, e te fortalece nas suas fragilidades, e te fortalece nas suas dúvidas, no momento de aflição, quando você grita socorro, Ele é socorro, Ele é ajuda, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Meu irmão, nas negativas de Deus, quando Deus te disser não, lembre-se, Ele ainda continua sendo Deus. Nós precisamos nos lembrar que nós servimos a um Deus que também diz não, a um Deus que também fala não, a um Deus que tem sonhos, que tem planos, que tem propósito. E qual é o Criador que cria alguma coisa para morrer, para se machucar, para ferir? Você crê que Deus te criou? Você crê lá o que diz em Gênesis, que nós somos criados nele, que nós somos imagem e semelhança dele? Você acredita nisso? E qual é o Criador que não quer ver a sua criação indo bem? Você criou o seu filho, você gerou o seu filho. Qual é o pai que não quer ver o filho indo bem? Indo bem na escola, indo bem no trabalho, indo bem com os amigos. Se você um dia já criou um produto ou um novo negócio, qual é o Criador que não quer ver a sua marca ou a sua empresa performando bem? Afinal de contas, nós criamos porque nós acreditamos, e nós investimos porque nós cremos que vai dar certo. Ou você investe em algo que vai dar errado? Fala aqui, ó, tem um negocinho que vai dar errado aqui para você, ó, coisa boa, vamos investir? Aquele vendedor do bom. O Ricardo, quando vai vender lá o Senhor Hambúrguer, né? O cara vende porque é bom, né? Vai dar certo. Sabe, nós vemos. Deixa eu ler um texto com você antes de falar isso. Não precisa abrir, é um texto muito rápido que você conhece muito. Deus dizendo não para o seu próprio filho Jesus. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, contudo não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. E não sei se você conhece a história. Se você não conhece, na semana que vem nós queremos te contar essa história. É uma história que já é cheia de spoilers, né? Você sabe que você vai vir para cá já sabendo o final, né? Não era para falar isso, né? Não, mas já acabou os ingressos, todo mundo já pegou, o pessoal vai vir mesmo assim. Você sabe que Deus não afastou dele esse cálice, mas ele pediu, não pediu? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E agora eu queria te levar lá na sua infância. Você ainda tem memória para chegar lá? Você aguenta não? Teu HD ainda tá bom? Você aguenta chegar lá? Você lembra as perguntas que você fez para o seu pai, para os seus professores, para os seus amigos, que você já sabia que a resposta era não? Você lembra dessas perguntas? Não? Você já recebeu alguma pergunta dessa lá no seu trabalho, na sua vida, que a pessoa já sabe que a resposta é não, e o miserável ainda está perguntando?
esse somos nós, esse sou eu, esse é você. Às vezes nós já sabemos a resposta e nós ainda estamos perguntando, sim ou não? Não é verdade? Meu irmão, Jesus veio para isso. Ele veio para morrer e para se entregar por mim e por você, para morrer crucificado e para gotejar até a última gota de sangue que ele tinha. E por que ele faz essa oração? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Para nos ensinar que, contudo, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Que o soberano aqui é os sonhos de Deus e não os meus. Que o soberano aqui são os planos de Deus e não os meus. Que o soberano aqui é Deus e não sou eu. Eu sou só uma ferramenta para algo gigante que Deus quer fazer nessa terra. Mas assim como o corpo, você é fundamental. O menor membro do nosso corpo é fundamental para que o todo possa ir bem. Sabe, de uma vez por todas, acredite nisso de todo o seu coração. O Deus que disse não para Paulo, o Deus que disse não para Cristo, o Deus que por vezes disse não para nós, não é um não para o nosso mal, não é um não para nos matar, é um não para o bem. É um não para nos abençoar, é um não porque Ele quer nos ver bem, é um não porque Ele quer nos amar. E antes eu dizia para você sobre investir em algo que dá errado. Às vezes na vida a gente faz umas coisinhas dessa, mas a gente faz não querendo fazer, não é? Já investiu em alguma coisa errada aí? Não olha para o lado, essa pessoa pode estar do teu lado. Sabe, nós vemos Jesus, depois de morto, sendo levado, colocado em um sepulcro. E a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres vão lá e, olhando para o sepulcro, elas veem a pedra removida do lugar. E então elas entram e elas não encontram mais o corpo de Jesus ali dentro. E elas veem um tecido ali, um pano ali. E então elas começam a pensar e a conjecturar várias coisas, até que então Jesus aparece para elas e diz: olha, eu ressuscitei. E depois ele aparece para os discípulos e você conhece toda a história. Mas sabe qual que é o mais doido disso tudo? É que lá atrás, quando Jesus estava na cruz ainda, existe um homem chamado José de Arimateia, que ele era um homem muito rico, que tinha muitos recursos, e ele pede o corpo de Jesus, para que ele pudesse sepultar Jesus, dar um sepultamento digno para Jesus. E como eu te disse antes, nós só investimos em algo que nós acreditamos. E aí nós ficamos nos perguntando: meu Deus, por que José investiu no corpo morto de Jesus? Ele não tinha nada a ver com a história, ele não tinha nada a ver com aquilo ali, ele estava ali, ele disse: olha, eu quero sepultar esse homem. E então eles tiram Jesus do madeiro, eles sepultam Jesus, eles colocam Jesus em um sepulcro, eles colocam uma pedra ali em cima, e de repente Jesus ressuscita, e Jesus aparece ressuscitado, glorificado. Sabe, meu irmão, José investiu em um corpo morto, em um corpo onde foi fincada uma lança no corpo de Cristo e saiu água e sangue, não tinha mais nem sangue. José investiu em algo que não teria rentabilidade nenhuma, em um corpo morto, porque ele sabia que aquele corpo morto ressuscitaria. Ele sabia que aquele corpo morto não era somente um corpo que estava ali pendurado em um madeiro, era o corpo do Filho de Deus que iria ressuscitar. E às vezes nós ficamos pensando e imaginando: meu Deus, por que Deus ainda acredita em mim? Afinal de contas, Deus já nos deu tantas chances, Deus já nos deu tantas oportunidades, Deus já nos deu tantos recomeços, tantas chances e oportunidades de começar de novo, de fazer de novo, e aí nós pecamos contra Deus, e aí nós nos arrependemos, e aí nós começamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí nós ficamos nos perguntando: meu Deus, por que Deus ainda investe em mim? Por que Deus ainda acredita em mim? Por que ainda existe uma igreja que me ama? Por que ainda existe um povo que está comigo, meu irmão? Nós cremos, Deus acredita em nós, que Ele não está investindo em um corpo morto, ou em pessoas que não têm mais algo para viver. Ainda existe algo da parte de Deus para nós. É por isso que todos os dias Deus investe fôlego de vida em nós, todos os dias Deus investe mais 24 horas em nós, todos os dias Deus investe vida em nós, porque ainda tem chance de fazer,
ainda tem chance de uma nova oportunidade. Jesus ainda está investindo em nós, assim como José investiu naquele corpo que para todo mundo estava morto. Mas ele sabia que ao terceiro dia aquele corpo iria ressuscitar, aquele corpo ainda tinha muita coisa para fazer, ainda tinha um consolador para prometer, ainda tinha uma direção para dar para aqueles discípulos. Sabe, meu irmão, ainda existe algo de Deus para mim, algo de Deus para você, para sua casa. É por isso que nós ainda estamos vivos, é por isso que Deus ainda está nos dando chances, ainda está nos dando oportunidades, meu irmão. Enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver fôlego dentro dos seus pulmões, continue, avance, vá adiante, receba o não de Deus e volta para cá, recebe o não de Deus e volta para cá, porque os nãos de Deus estão nos colocando no caminho do nosso milagre, no lugar que Ele preparou para nós. Meu Deus, os nãos de Deus estão nos levando para o lugar que Ele tem para nós. O não de Deus não te priva do teu sonho, o não de Deus te coloca no sonho dele. O não de Deus te traz para dentro da história que Ele tem para você. O não de Deus te traz para dentro da história que Ele escreveu para você. O não de Deus não está te privando de viver o que você quer, não está te privando de viver os teus sonhos, de realizar os seus planos. O não de Deus só está te trazendo para aquilo que Ele sonhou para você. O não de Deus é para que você esteja mais perto, o não de Deus é para que você seja melhor. O não de Deus não é para nos matar, o não de Deus é para nos amar. É um não de amor. É um não de alguém que nos escolheu, é um não de alguém que nos separou. Acredite nessa verdade, sabe? Porque, meu irmão, uma coisa que eu fico indignado e que me dá muita raiva, e você vai partilhar comigo dessa raiva, são pessoas pregando mentira. Cara, eu fico indignado com isso. Sabe por quê? O evangelho é muito simples. O evangelho é simples. Está aqui o pastor Tom, que o que eu tenho de vida ele tem de pregador. O pastor Márcio, pastor, que honra tê-lo aqui. Sabe, nós precisamos acreditar na verdade de Cristo para nós. O evangelho é muito simples, meu irmão, e às vezes nós queremos dificultar algo que é simples. Uma boa notícia, ela precisa ser dada com clareza. O evangelho é essa boa notícia que precisa ser dado com clareza, com simplicidade, e às vezes nós dificultamos isso. Acredite na verdade do evangelho, meu irmão. O evangelho que não é uma carta em branco para você sair por aí fazendo o que você quiser, mas o evangelho também é algo que te tira de uma realidade que você vivia antes, uma realidade que não era para você, e te coloca em uma realidade que Cristo escreveu para mim e para você. Acredite na verdade de Deus para a sua vida. Sabe, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um banco, uma pessoa que trabalha em um banco, ela não estuda todos os tipos de nota falsa. Ela estuda a nota verdadeira, não é verdade? Porque falsa tem um monte de nota falsa, tem um monte de jeito falso de fazer dinheiro. Se ela for estudar todas as notas falsas, um dia ela vai pegar uma que ela ainda não estudou, não é verdade? Por isso que ela estuda a verdadeira, porque contra a verdade não existe mentira, na verdade não existe falsidade. Se eu conheço bem a verdade, nenhuma mentira vai me pegar. E hoje a gente vive num mundo onde todo dia inventa uma mentira nova. Na verdade, inventa uma doutrina nova, uma teologia nova, uma coisa nova. Quando você acredita e conhece bem a verdade, as mentiras não te alcançam. Quando você conhece bem qual é a verdade de Deus para a tua vida, meu irmão, as mentiras não vão te alcançar, as mentiras não vão te pegar, porque você acredita na verdade. Quando você vê algo torto, você não precisa de uma régua ou de um nível para ver que aquilo está torto. Você precisa olhar para o reto. Tem o reto e o torto. Você olha para o torto, você vê que o reto está reto, que o torto está torto, você vê que o torto não é o certo. Não é verdade? O torto é torto e não tem como o torto ficar reto. Porque o torto está torto só se alguém for lá e endireitar o torto. Faz sentido isso para você ou não? E aí a gente viu um homenzinho torto, né, cara? E aí a gente está olhando para o torto e pensando, mas esse torto nem está tão torto assim. Sabe, é só você olhar para aquilo que é reto, para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que está dando certo, e olha para o torto. É só você olhar para a verdade, aquilo que é verdade absoluta, aquilo que Deus disse para você, e olha para a mentira. Às vezes nós passamos a vida toda acreditando e combatendo a mentira, mas a verdade é que nós conhecemos todas as mentiras e ainda não conhecemos a verdade. Eu sou profissional em conhecer mentira, eu identifico todas as mentiras, mas não é porque eu conheço a verdade, é porque eu sei identificar uma mentira. Meu irmão, quem sabe da verdade não precisa estudar todas as mentiras, porque a verdade é absoluta.
A verdade, olha, deixa eu ler um texto para você, olha só o que diz lá em 2 Coríntios 13, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Agora dia 1º de abril nós tivemos o dia da mentira. E eu disse para a galera do Tamo Junto, olha, nós precisamos preparar algo top para postar nesse dia, porque hoje nós vivemos em um mundo de muita mentira. Aonde para fechar um novo negócio eu preciso mentir. Aonde para conseguir um bom relacionamento eu preciso mentir. E alguns não chamam mais nem de mentira, mas uma inverdade. Você já ouviu esse termo, não? Para não te chamar de mentiroso, fala que tu está contando uma inverdade. E eu me lembro que no tempo da escola, no dia da mentira, a galera ia com gesso no braço. Você já viu isso, não? A galera falando que foi fazer uma cirurgia e não foi para aula, e era tudo mentira. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a verdade de Cristo, quando nós conhecemos a verdade do que Ele nos chamou para fazer, do que Ele nos chamou para ser, meu irmão, a mentira não passa, porque a verdade é absoluta. A verdade de Cristo é absoluta. João vai dizer, conhecereis a verdade e serás liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Viva a verdade, acredite na verdade, pense na verdade, conte a verdade. Jesus, Ele é soberano sobre todos nós. Salmos 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos, olha que lindo Salmo 127, olha o que Salmo 127 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Meu irmão, se não é o Senhor, tem muita coisa na nossa vida que é inútil. Tem muita coisa que nós estamos fazendo que o Senhor já disse não e está se tornando algo inútil dentro de nós. Uma vez eu preguei aqui sobre a figueira que o Senhor vem e manda cortar. E o Senhor diz, para que deixá-la inutilizar a terra? Tem muita coisa inutilizando a terra da nossa vida. Tem muita coisa inútil na nossa vida que Deus já disse não. E se não for o Senhor, meu irmão, o que adianta o construtor construir? O que adianta a sentinela montar guarda se não for o Senhor construindo? Se não for o Senhor guardando? Se não for o Senhor, aquele que é o meu pastor e que de nada eu terei falta? Nós acreditamos em um Deus que também diz não, mas um Deus que está construindo algo em nós. E um Deus que está assim como uma sentinela montando guarda em nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos, está nos guardando, está nos livrando. É um Deus muito bom, mas é um Deus que também diz não. Foi um Deus que disse não para Paulo, foi um Deus que disse não para Jesus, foi um Deus que eu poderia ficar aqui a manhã toda falando para você pessoas e textos que Deus disse não. Mas nenhum texto e nenhuma pessoa melhor do que eu e melhor do que você para lembrar dos nãos que nós já recebemos. Dos nãos que nós já falamos não para o não de Deus. Deus disse não. Eu disse, Deus, eu não acredito no seu não. Tudo que Deus precisa é do nosso sim. Diga sim para Deus. Um rei precisa ouvir o sim. Se você acredita naquilo que a gente cantou, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra. Se você acredita que nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, um rei precisa do sim. Para fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida.